Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. O GAMP, grupo de amigos do Museu de Portimão, rumaram até à Argélia numa comitiva de 21 pessoas, seguindo, pois, os caminhos do nosso Manuel Teixeira Gomes. Como todos sabem, o nosso portimonense ilustre, que foi escritor e presidente da República e que faz agora 100 anos que se auto-exilou naquele país, numa altura de grande convulsão política e social. Seguir-se-ia, como todos sabemos, a preparação para um regime ditatorial que durou meio século. Cumpriu-se, pois, no passado dia 18 de outubro, precisamente 84 anos que Manuel Teixeira Gomes morreu no quarto número 13 do Hotel L'Étoile, naquela cidade da costeira argelina. Hoje temos em estúdio alguns membros do GAMP que nos irão falar sobre esta viagem, entre os quais o professor Gameiro, o Dr. Daniel Cartucho e a Gisela. Bom dia a todos, obrigado por terem vindo. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como é que correu esta viagem épica, podemos dizer? Olha, correu... Não foi bom, foi muito bom. Muito bom. Absolutamente espetacular. Deu as nossas expectativas. Na introdução que fizeste, exatamente o ponto era esse. 100 anos, porquê que ele escolheu, ele que foi a Espanha, Itália, França, Inglaterra, Turquia, porquê que ele escolheu ali? E de facto, o que ele diz nos livros, que era a coisa mais parecida com o Algarve, com a afabilidade das populações, de facto, isso constatamos totalmente. Estando exilado, de certa forma, sentia-se em casa. Exatamente, é uma constatação tão quente, que enfim, um bocado nessa pergunta se correu bem, não, correu muito bem. Professor Gameiro, também partilha e subscreve, não é? Claro, é evidente. Porque vocês chegaram cá todos com um sorriso de orelha a orelha. Não, foi uma viagem para já muito diferente, não foi propriamente uma viagem apenas turística, mas foi também uma viagem cultural, uma viagem histórica. E há uma reflexão das viagens do Teixeira Gomes, porque ele era um viajante compulsivo. Ele, de facto, ele escreve muito sobre as suas viagens. E ele tem uma reflexão muito interessante que hoje, nos dias de hoje, é perfeitamente atualíssima. O que é que ele diz? Ele diz que há força de viajar quando se tenta e consegue penetrar um pouco o espírito e o caráter dos diferentes povos, vão-se apagando pouco a pouco as diferenças que os distinguem. Exato. E que pareciam enormes, radicais, absolutas, e pouco a pouco vamos descobrindo pontos de contacto, semelhanças, repetições que as nivelam pelo mesmo tipo de humanidade. Portanto, repara bem, neste contexto atual que estamos a viver, com toda esta... Faz todo o sentido. De facto, é uma visão muito interessante, uma reflexão muito interessante. Professora Gisela, foi a obreira a organizar isto tudo, foi muito difícil. Bom, como em qualquer viagem, há 3 fases, não? Há a fase do planeamento, né? O planeamento exige muito, exige procurar a melhor forma de chegar ao sítio, porque sítios é que vamos passar, e não foi muito fácil. Não foi muito fácil porquê? Porque o destino, a Algéria, não diz muito a muitas pessoas, a Algéria não tem um turismo muito desenvolvido, praticamente. Não tem o chamado turismo de massas, não? Não. Tem 10% de turismo, portanto é muito pouco. Mas nós não fomos lá com intenção só de turismo. Nós procuramos planear, o nosso objetivo era comemorar os 100 anos da partida de Manuel Teixeira Gomes para o seu exílio. E conseguimos concretizar isso. Ao longo de muito tempo conseguimos concretizar, porque deparamos com dificuldade nas companhias aéreas, porque havia companhias aéreas que faziam uma escala em Istambul de 7 horas, outros para Paris e não sei o quê, mas nós conseguimos voo direto.
E, portanto, levamos à espera algum tempo. Assim que apanhamos o voo direto, aí fomos. Isto foi uma viagem dispendiosa, custeada Foi, por todos vós, não é? foi dispendiosa, não tivemos apoio monetário de nenhuma instituição, até porque não pedimos, cada um que participou pagou das suas custas a viagem por completo, e portanto, o único apoio que tivemos foi o autocarro da Câmara que nos levou de Portimão ao aeroporto e do aeroporto a Portimão. Foi o único apoio que tivemos, e portanto só temos que agradecer esse apoio, exatamente. Mas a nível monetário não tivemos nenhum apoio. Diga, professor Gameiro. Não, é exatamente esta viagem também teve uma, digamos assim, uma participação importante, que foi a questão das reuniões que fizemos na Embaixada da Argélia em Lisboa, não é? Isso era importantíssimo, tendo em conta este tipo de reunião, de deslocação. E também o apoio e a participação, digamos assim, amigável do nosso embaixador português na Argélia. Portanto, que se juntou a nós em Bejaia para foram convidados pelo GAMP. Sim, nós convidamos diretamente. O Dr. Daniel Cortucho, nesta viagem, o que é que mais o enalteceu? Olha, a contemporaneidade do que a gente fez. Por exemplo, na escola, no Liceu Manuel Teixeira Gomes. Liceu. Curioso. A rapaziada, os alunos, os professores, quem nos recebeu, o diretor, isto é, e levou-nos àquilo que é a presença dos portugueses que estiveram lá, do presidente que levou, enfim, os elementos para a escola a propiciar-se. Há lá um quadro lindíssimo em português e em árabe daquilo que são os elementos biográficos mais notáveis do Teixeira Gomes, e foi ver que, de facto, para aquela rapaziada irem 20 e tal gente de Portimão à volta do Teixeira Gomes, para eles, deu-lhes um sentimento que, uau, o nosso liceu existe. Claro que havia aquelas perguntas, vocês conhecem o Ronaldo? Isso era claro, segunda. És professora de matemática, então tira uma fotografia comigo. Os próprios professores, enfim. Claro. E foi notável, isto é, a vivacidade da contemporaneidade. Estiveram no quarto do Teixeira Gomes, que está transformado em museu, não é? Bom, exatamente, mas assim, o quarto foi de facto um momento também muito alto, obviamente era obrigatório, digamos assim. Era obrigatório, e nesse caso o que nós também oferecemos foram fotografias do Teixeira Gomes que eles nos pediram, claro. E também livros em português, obviamente edições do próprio Teixeira Gomes que eles não tinham. E, portanto, foi um momento de afirmação desse momento que o próprio Teixeira Gomes tinha no quarto número 13, e depois, obviamente, também visitamos os locais que o Teixeira Gomes refere nas suas obras, nomeadamente Cherchel, Gemília, aí sim, com museus, onde também vimos a riqueza daquela toda influência, não só greco-romana, romana mesmo, que deixou lá imenso espólio, e, portanto, e que o próprio Teixeira Gomes relata isso nos seus livros. Foram brindados com uma passadeira vermelha? A passadeira vermelha foi o hotel que nos pôs para entrarmos. A passadeira vermelha teve a ver também com o acolhimento que as entidades locais nos proporcionaram. Portanto, isto também tinha sido combinado com as entidades locais, desde da Câmara, da Cultura, do dirigente da Cultura de Bejaia, portanto, todos eles acolheram-nos e proporcionaram esta passadeira vermelha. Eu gostava de falar do quarto de Manuel Teixeira Gomes, que não foi por acaso que ele decidiu ficar ali, porque aquele quarto tem uma vista sobre o Mediterrâneo e sobre Kabila, que é a cordilheira que envolve toda aquela paisagem, que Manuel Teixeira Gomes falava bastante. E Bejaia, não é? A cordilheira é Kabila e a cidade é Bejaia. No tempo do Teixeira Gomes era Bugibe, estava sob a influência francesa. Mas
todo aquele azul daquele Mediterrâneo sensibilizava Teixeira Gomes. Era parecido realmente com as cores da nossa Praia da Rocha, daquela zona do... Como é que se chama? Do João d'Arés. Portanto, isso tudo. Em Bejaia houve coisas muito curiosas. O Daniel falou há pouco da escola e eu gostava de realçar aqui a questão da escola. A escola pôs uma faixa muito grande à porta a dizer que nós éramos bem-vindos. Mas os miúdos sabiam falar de Manuel Teixeira Gomes e o próprio diretor disse que aquela escola chamava-se Manuel Teixeira Gomes porque foram os argelindos que quiseram. E isto demonstra a admiração que os argelindos tinham. Para finalizarmos, professor, sei que vai haver uma tertúlia brevemente sobre esta viagem. Sim, os amigos do museu vão obviamente também, acho que é no dia 15 de novembro, fazer uma tertúlia no museu. É um sábado, 15 de novembro. É um domingo. É um sábado, desculpa. E vão fazer, portanto, uma tertúlia sobre a sua viagem. Quem quiser pode perfeitamente ir ver. Agora, deixa-me só dizer uma coisa. Nós, em Bejaia, nós tivemos também outro ponto muito importante na vida de Teixeira Gomes, que foi visitarmos o antigo Correio. Porque era o ponto de relacionamento dele com as cartas do país, Portugal, do Algarve. Exatamente, com toda a sua família e os seus amigos. O Dr. Daniel Cartucho, para finalizar, assim, uma mensagem a todos os sócios do GAMP. O subjetivo. O que é que foi do subjetivo da mensagem? Olha, foi uma viagem tranquila, apesar de termos feito muita coisa. As autoridades locais, de facto, houve uma distinção. Vocês não pararam aqueles 7 dias? Não. Mas eu pude sentar-me naquela que era a cadeira do Manuel Teixeira Gomes e, tal como a Gisela dizia, a gente senta-se, olha para aquele mar e estamos em casa. Era que, enfim, um recorte, uma e não palavra podíamos final. continuar aqui a falar mais tempo, mas o nosso tempo tem limite. Muito obrigado ao professor Gameira, à Gisela e ao Daniel Cartucho. Até à próxima. Obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.